pessoal, começamos mais um Tocantins na área, hoje dia 23 de fevereiro de 2011, para comentar os jogos da Liga dos Campeões de ontem e os dois jogos de hoje. Os jogos de ontem, como nós havíamos dito, foram Copenhagen e Chelsea, o resultado ficou 2-0 para o Chelsea fora de casa, e Lyon 1, Real Madrid 1, jogo na França. Alguma surpresa desse primeiro resultado, Cameron? De Copenhagen 0, Chelsea 2? Ao meu lado, Cameron Rogério. Cameron Rogério. Prazer, pessoal. Como eu falei, o Chelsea ia ganhar 2-0. Foi o meu resultado. Apesar do Copenhagen jogar no seu estádio, com a pressão da sua torcida, mas é um time que não tem tradição, não tem camisa. Primeiro time dinamarquês a chegar. Justamente. Mas só que não dava para encarar o poderio do Chelsea. Certo? E como eu falei, o Chelsea classificado no meu entender. 2 gols do Anel. Justamente. Átila, Avelino. Também chutei o placar de 2-0, acertei. Já sabia que o Chelsea ia levar isso daí. Foi, no meu ver, foi uma bela derrota do Copenhagen que poderia levar uma bolada a mais de gols aí, mas deu a lógica. E eu fui o único do contra, coloquei 1-1, né? Um resultado puramente do contra mesmo. O Gronkaer acabou entregando um gol. O primeiro gol foram 2 gols do Anel, o Gronkaer entregou o primeiro, e no segundo, uma belíssima assistência do Lampard. Realmente aqui não precisa nem o jogo no Stamford Bridge, não precisa nem o que falar. E cá pra nós, o Copenhagen já avançou demais, já tá de bom já papel deu pra ele, torcida, tá? já deu alegria para os torcedores ficar nos oitavos de final. O outro jogo do dia foi Lyon e Real Madrid, 1-1, Cameron Rogério. Isso já foi um jogo mais duro, né? O jogo foi na França e na Real França. começou ganhando de 1-0. Justamente, só que o Lyon, pelo fato da pressão da torcida estar cobrando, porque o Lyon ele tem, no campeonato francês ele não está com aquele. Em quarto lugar, justamente. Ele tem chegou na que semifinal da temporada passada. Justamente, então ele tinha que demonstrar para a torcida que na liga ele tinha que fazer um papel melhor. Então eu acho que ele ainda está no páreo ainda. Átila, Avelino. Um resultado que eu não esperava. Para mim, o Real passava dessa primeira partida com facilidade, mesmo jogando fora de casa, mas o Lyon mostrou garra e muita força, porque a técnica foi bem abaixo do esperado do jogo. Exatamente. No primeiro jogo, o Lyon acabou dominando amplamente a partida, no primeiro tempo, aliás. O Lyon dominou e por umas falhas técnicas individuais de alguns jogadores, o Lyon não saiu na frente. Já no segundo tempo, o Real acabou abrindo o placar com o ex-atacante do Lyon, Benzema, que foi aplaudido de forma exaustiva no estádio Guerlain. Que está crescendo. Exatamente. É um jogador que o Mourinho não gostava. O Mourinho cansou de pedir um camisa 9, e inclusive até o presidente do Real Madrid falava, mas você tem um camisa 9 no banco, que é o Benzema. Está mostrando que tem condições de continuar na titularidade, né? O Real tenta quebrar uma série que nós falamos ontem, que são 6 anos consecutivos sendo eliminado nas oitavas de final. E contra o Lyon, agora já jogar o 7º jogo sem vitória contra o time da França, né? Exatamente. Nunca ganhou do Lyon. Mas tem um prognóstico a favor do Real Madrid, esse resultado. Toda vez que o Real Madrid fez 1-1 na ida, ele acabou se qualificando para as quartas de final, em competições europeias. Tendo em vista esse prognóstico, pode ser que o Real Madrid avance. Agora, amigos, é o seguinte, o Lyon, de alguns anos para cá que ele está se fortalecendo, mas o Real ele tem que mostrar mais o poderio dele. Ele tem que mostrar mais o poderio dele porque ele não pegou um time ainda de ponta. Apesar que o Lyon é um time de ponta na França, mas ele apenas de uns anos para cá que está consolidando essa ponta, tá entendendo? Mas o Real tem que mostrar mais o poderio dele, que é um time de astros e estrelas. Acrescentar mais alguma coisa em Lyon Real Madrid? Para mim foi um resultado que eu não esperava, mas o Real para mim ainda passa. E o nosso Kaká tem que... Tá na hora, né? Tá na hora de ele mostrar quem é realmente o Kaká, né? Outra coisa, o Lyon vai para o Bernabéu sem Michel Basque, que foi um dos melhores jogadores em campo. É uma baixa considerável para o time francês. Com certeza. Os jogos de daqui a pouco vão ser Olympique de Marselha e Manchester United, e Inter de Milão e Bayern de Munique. Já começar aqui falando do Olympique de Marselha, que é um time que tenta chegar às fases finais após 18 anos, longe dessa fase, porque o Olympique foi campeão em 93. E vai pegar o Manchester United. O Manchester também deu um pouquinho de sorte nesse confronto nas oitavas, Cameron. Já é um confronto já nivelado, não, na minha opinião, não nivelado por alto, mas nivelado médio, porque o Manchester ele não está com aquela força de alguns anos atrás, né? E o Olympique, e o fato apesar de ser líder do campeonato inglês, justamente, né? Mas não está empolgando como antes, né? E o Olympique, jogando em seus domínios, vai querer melar um pouco, né? Esse desenvolvimento todo do Manchester. Vamos ver o que vai dar, né?
Eu discordo disso daí. O Manchester, taticamente, é perfeito. Tem um poder de ataque muito forte, uma defesa consistente. Apesar de hoje estar bem desfalcado, se eu não me engano são 5 ou 6 desfalques, vai ser um jogo duro por estar jogando fora de casa. Mas o Manchester ainda assim é favorito para esse confronto. E são grandes desfalques. Algum deles é Giggs, Owen, Hargreaves nem tanto porque há muito tempo não joga no Manchester. O brasileiro Anderson, o zagueirão Ferdinand, que é um dos melhores do mundo. O próprio Owen também já não chega a ser um desfalque. Exatamente. Olha, os nossos meu amigo que completou, mas eu vou partir pro lado do Átila também. Não creio que o Manchester vai ter muita dificuldade não. Eu acho que difícil vai ser o primeiro gol. Eu acho que o Manchester ganha e digo mais, acho que vai ser 2-0 pro Manchester United. Não, se classificar nesse confronto ele vai se classificar, ele pode se classificar. Mas o jogo de hoje vai ser mais duro para ele. Com certeza. Por fato de jogar em casa, fora de casa. Mas eu creio 2-0. E você, qual é o seu placar? No meu placar eu acho que dá empate esse jogo. Quanto? Quer arriscar? Átila Avelino? 2-1 Manchester. E eu 2-0 Manchester United. Agora vamos falar do jogo mais esperado das oitavas de final. Reedição da final da Liga dos Campeões do ano passado em Madrid, onde o Bayern perdeu por 2-0 da Inter de Milão, 2 gols do Diego Milito. O que a gente pode falar da Inter hoje, da Inter do que era antes, do Bayern hoje, do Bayern que era antes? O que mudou? O que você acha que mudou nos dois times de 300 dias? Porque hoje faz 300 dias daquela decisão em Madrid. O que mudou, Átila? Para mim, o Bayern continua no mesmo escalão. É time grande, time com tradição. A equipe não modificou muita coisa. São aí, diferentes aí, taticamente, 1 ou 2 jogadores. Mantém a mesma força. Mantém o mesmo técnico? Mantém o mesmo técnico e vem ali já praticando a base tática desde o ano passado. Já a Inter vem com vários desfalques. Não sei se vai, jogando em casa, vai ter essa força para tentar suprir esses desfalques aí. Mas vai ser jogo duro. Não sei se a Inter consegue bater o Bayern em casa, não. Já na minha opinião, eu acho que o Bayern, nesse confronto, ele vai penar um pouco, mas eu acho que ele passa pela Inter, sim. E o jogo de hoje é muito importante porque esse é o primeiro jogo e tem um jogo de volta. Então, se o Bayern conseguir um empate, vai ser de boa valer para ele. Se for com gol, melhor ainda. Com certeza. É os mesmos critérios da Copa do Brasil, Gustavo? Olha, os critérios de desempate da Liga dos Campeões são os mesmos. Gol marcado fora de casa é o primeiro critério de desempate. Isso. Lembrando que a gente, muita gente achou estranho o confronto de final logo nas oitavas. A gente vai explicar o porquê que houve esse confronto. O Robin ainda está escalado? O Robin e Ribéry titular. Inclusive, eu já vou completar sobre o Ribéry daqui a pouco. O Bayern de Munique ficou em primeiro lugar no grupo. E a Inter de Milão não conseguiu ficar em primeiro lugar no grupo dela, que tinha Tottenham e Werder Bremen. Psicologicamente isso pesa um pouco, né, para os jogadores, né? Sim, porque nem o time está na fase de grupo, ele não quer ficar em segundo lugar, quer ficar em primeiro. Para poder pegar um time em segundo lugar, aí teoricamente vocês pegam um time mais fraco e decidem em casa. Então a Inter ela tinha condições de ter classificado em primeiro. Ainda mais se tratando do atual campeão da Champions League. Exatamente, ele falou tudo agora. O Bayern de Munique vai com um grande reforço para esse jogo que não tinha na final. O Ribéry foi suspenso por 3 dias por 3 jogos da Liga dos Campeões no ano passado. Uma punição, a meu ver, muito arbitrária, tendo em vista que o Ribéry não é um jogador faltoso, né? Ele tomou um cartão vermelho direto no jogo de ida contra o Lyon e ficou 3 jogos suspensos. E foi um desfalque seríssimo para o time do Bayern na final. Olha, eu vou arriscar um placar aqui. E outra coisa também, a Inter não tem Mourinho. A gente fala, o Leonardo fazendo uma boa campanha, e de fato está melhor do que o Rafa Benítez. Mas a Inter com o Mourinho era uma coisa, sem Mourinho é outra. Isso aí é fato. Não só a Inter, mas qualquer time que o Mourinho passa, seja o Porto, seja o Chelsea, enfim, e seja a Inter também. Placar, Átila, Avelino. Placar, nesse tipo de jogo assim, de alto escalão, não costumo dar placar não, mas pelos desfalques da Inter eu vou arriscar um 2-1 Bayern. A Inter vai sem Milito e talvez coloque o Lúcio vá para o banco de reserva para poder entrar no segundo tempo. Milito está lesionado, o Lúcio também volta uma lesão na virilha e pode entrar no segundo tempo. E a Inter que deve jogar no 4-3-2-1, né? 4-3-2-1. Eto'o avançado na frente, Stankovic e Sneijder iniciando o ataque. Placar, Kenan? Mesmo sem o Milito,
mas pelo poderio ofensivo das duas equipes, eu acho que é um jogo que vai dar muitos gols, mas eu acho que vai dar 2-2 esse jogo. Você falou de poderio ofensivo, né? Ofensivo, porque o Bayern com o Robin ali, o Ribéry, né? E tem o Gomes, né? Mário Gomes, artilheiro do campeonato alemão, 18 gols. Ele é um atacante, ele não tem muita habilidade, mas ele é um cara que se coloca bem na área e as oportunidades que tem, ele tá botando para dentro. Então isso é o que importa, né? Não importa se o gol é bonito, o importante é bola na rede. E ele tá fazendo isso muito bem. O Robin deu uma declaração na entrevista coletiva essa semana, dizendo que a Inter de Milão não tinha poderio ofensivo, que a Inter poderia ganhar o jogo no sistema defensivo. Se a gente levar em consideração que a Inter não tem mais o técnico defensivo que tinha, o José Mourinho, o Leonardo pode escalar a Inter de uma forma diferente, não preservando tanto a zaga como fez o Mourinho naquele jogo contra o Barcelona. Você acha que a Inter vai pra cima mesmo? Não só pode como deve, tá jogando em casa, tem que fazer o resultado. Apesar de ter só o Eto'o como atacante, mas eles podem avançar ali, botar 2 alas, que é avançar pelas laterais e conseguir chegar lá dentro. E não pode falar que a Inter não tem um bom ataque, porque quem tem Eto'o tem gol. O Bina melhor que Eto'o? E mais uma chance agora de demonstrar a força do Leonardo, porque até então o campeonato italiano ele é forte, mas agora na Liga dos Campeões é um outro campeonato, é outra história, é outras emoções. Então é agora que a música vai beber água. Lembrando que o confronto entre Inter e Bayern, não só esse confronto dos times, mas o confronto do coeficiente UEFA, que é Itália e Alemanha. Está praticamente decidido que a Alemanha vai entrar com 4 vagas no ano que vem na Liga dos Campeões e a Inter o italiano com 3, devido ao coeficiente. Mas se você quer tirar esse coeficiente para ter de volta as 4 vagas, você quer uma oportunidade. Vai ser um bom duelo, vai ser um bom duelo. O Leonardo falou também na coletiva, Cameron, que o Bayern ainda que tem o espírito vingativo do time alemão. Até que ponto você acha que o Bayern vai querer se vingar, mesmo não sendo uma final? E até que você acha que isso pode ser prejudicial para o time alemão? Não vai não. Isso pode ser extra-campo, pode ter assim uma rivalidadezinha, mas na hora que começar o jogo, eles vão querer saber só de ganhar o jogo. Tá? E se essa parte aí deixa mais pro lado da torcida, aí pensa. Exatamente. Eu acho que os jogadores não tem que estar se ligando nesse tipo de coisa, não. Algo mais que os nossos queridos querem colocar? Isso aí é o grande jogo da rodada, vamos aguardar aí, vai ter um belo espetáculo hoje à tarde pra gente acompanhar. Pessoal, esse é o nosso segundo programa Tocantins na área. A gente está começando agora, está com muita coisa, aliás, tudo aqui é amador. À medida do tempo a gente vai colocando novas coisas, colocando vinhetinha, música. A gente quer trazer convidados aqui, porque essa aqui é uma coisa que ninguém fez aqui, nunca tinha feito isso no estado do Tocantins. E é uma coisa nova, porque a gente sente muita falta de poder ter um programa esportivo. É claro que no YouTube a gente pode não alcançar aqui dentro do estado grandes audiências, mas de qualquer forma é um pontapé inicial legal. Pessoal, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. E nós queremos só inovar, e isso aqui pra gente é uma diversão. Nós gostamos muito de futebol e do esporte em geral, né? E é isso aí, vamos bola pra frente, né? É mais uma experiência que eu, como meus amigos, estamos tendo, né? E é isso aí, mandar um abraço aí pra todo o Brasil, pra minha terra lá, o Ceará, né? E até o próximo programa, pessoal. Grande Ceará. Grande Ceará. Ceará do Sol. Semana que vem a gente volta comentando os resultados desses 2 jogos de hoje e fazendo um prognóstico para os jogos de semana que vem, os jogos da volta da Liga dos Campeões. Meu abraço para vocês e abraço. Tudo de bom. Só falamos um pouquinho. Eu estava falando do Ceará, mas eu englobo todo o Brasil, porque nós estamos falando muito de futebol europeu, mas vamos falar também. Vamos falar também de futebol. Não futebol profissional aqui no estado, mas futebol amador também. Isso. Aqui no Tocantins, aqui em Palmas, a gente tem planos muito legais. E um grande abraço também para o pessoal de Rondônia também, tá bom? Porto Velho, tá? E até a próxima, pessoal. Foi um prazer. Valeu, galera. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.